marido, às vezes a esposa também, não lembra as datas comemorativas do casal, hein? Aniversário de namoro, aniversário de noivado. Aí você tá lembrando, tá ali toda feliz, aí ele não lembra, ele nem se lembra, nem se toca. Às vezes você só falta botar um buquê de noiva ali para lembrar e ele passa e nem observa, né? Por que que isso acontece? É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Sobre memórias, esse esquecimento. Será que isso acontece com homem? Ou será que isso acontece com mulher também? O que que você acha? Bom, antes disso, ó, dá o like. Se você acha esse tema legal, dá o like aí, dá o joinha, se inscreve no canal, botãozão vermelho. O teu like é importante demais para o nosso desenvolvimento, para o nosso progresso aqui, tá bom? Então, vamos lá. Para entender isso, por que que ele esquece datas comemorativas, a gente precisa compreender como funciona a nossa memória. Nós temos 3 tipos de memória. Então, vamos entender como funciona. A primeira memória é a memória cronológica. É a memória do dia a dia. Eu me lembro melhor do que eu fiz hoje em relação ao que eu fiz ontem. Eu me lembro melhor do que eu fiz ontem em relação ao que eu fiz anteontem, e semana passada, mês passado, e por aí vai. Só que essa memória, ela é uma memória de curta duração. Eu vou te dar um exemplo. Pegue a data de hoje que você está vendo esse vídeo e tente lembrar o que você estava fazendo 10 dias atrás. 10 dias atrás. Provavelmente você não se lembra o que você estava fazendo 10 dias atrás. Muito provavelmente você não lembra. Ok? Por quê? Memória cronológica. Se você me disse que lembra, eu já vou dizer também para você por que você se lembra. Talvez 10 dias atrás tu não lembra nem que dia da semana que era, né? Agora, vamos entender a segunda memória que a gente tem. É a memória emocional. Essa memória, ela é marcante. Essa memória é a memória que fica. E eu vou provar para você. Você não lembra de 10 dias atrás. Mas você se lembra, por exemplo, do dia 11 de setembro de 2001? O dia do atentado às Torres Gêmeas nos Estados Unidos? É muito provável que você se lembre e que me conte com riqueza de detalhes. Ah, eu estava em tal lugar, aconteceu isso, eu achei que era o fim do mundo, aquela coisa toda. Você que é ligado em futebol, vamos pegar uma data mais recente, lembra do dia que o Brasil tomou aquela chinelada da Alemanha? Provavelmente você lembra. Aonde você estava, com quem que você estava vendo, como que você reagiu. Então, você, na memória emocional, ela marca, ela fica. A sua formatura, o dia do nascimento de um filho, por exemplo, pode ser o emocional coletivo, como o Brasil e a Alemanha, ou como o 11 de setembro, e pode ser o emocional particular. Uma data muito feliz, o primeiro emprego, o primeiro beijo, a primeira namorada ou o primeiro namorado. É muito provável, você pode ter tido 20, 30 namorados, mas provavelmente o primeiro namorado ou a primeira namorada você lembra. Por quê? Registro emocional. Ok? Então, o que acontece? Ficam em caixinhas diferentes. Eu não lembro de 10 dias atrás, mas eu me lembro de um negócio que teve 10, 20 anos atrás. Como pode isso? Porque ficou registrado no emocional. Quer um exemplo? Conversa com alguma pessoa idosa. Ela não lembra o que tomou no café da manhã de hoje. Mas ela conta para você um negócio que aconteceu em 1974 com riqueza de detalhes. E ela conta e repete. E ela conta como se fosse a primeira vez. Não é verdade? Por quê? O café da manhã de hoje é um registro cronológico. Não teve emoção nenhuma. Agora, o que aconteceu lá em 1970 e pouco, isso marcou emocionalmente. Fica registrado. Então, respondendo isso... e a terceira memória, memória de conexão. O que vem a ser a memória de conexão? Não tem data nem hora para acontecer. Estamos aqui conversando e de repente toca uma música aí na sua casa que lembra uma novela ou uma época, ou o jingle de um desenho animado que você assistia há 10, 20, 30, 40 anos atrás, não sei.
você viaja no tempo. Você começa a se lembrar. Só de escutar aquela música você começa a se lembrar de um fato ou de uma situação. Pode ser uma música, pode ser um cheiro, pode ser um perfume, pode ser uma foto, pode ser qualquer coisa que lembre você de um determinado fato, de uma determinada situação. Você literalmente viaja no tempo. Por que as músicas flashback fazem tanto sucesso? Porque quando você ouve aquela música, você começa a se lembrar de determinadas épocas da tua vida. Então, respondendo à pergunta, né? Por que ele não lembra, o marido não lembra a data do casal? Muitas vezes, no dia... Casamento geralmente lembra, né? Casamento geralmente lembra. Mas na sua maioria das vezes, também não vamos radicalizar, tá ok? Não vamos radicalizar. Mas na sua maioria das vezes, quando é o primeiro beijo, é o início do namoro, é mais comum a mulher ela estar mais emotiva nesse momento do que o homem. É mais comum, eu não estou dizendo que é 100%. Eu digo que é mais comum a mulher estar mais emotiva do que o homem. Naquele momento do primeiro beijo, naquele momento do início da relação. Então, ela dá aquele primeiro beijo e de repente ela está tão emotiva que ela pode estar pensando: ai, acho que esse vai ser o pai dos meus filhos. Nossa, eu já vejo a gente numa vida boa, a gente unida, a gente se casando, aquela coisa toda. Ela já está com o emocional dela aflorado. E isso fica registrado na memória emocional. Todo ano ela vai se lembrar dessa data. Já na cabeça do homem, que geralmente não é tão emotivo, pelo menos no primeiro beijo, ele está dando aquele beijo e ele pensa, né? Nossa, será que eu levo ela para ir ao cinema? Ou será que a gente vai passear? Será que amanhã a gente vai à praia? Será que... Ele, de repente, ele não está vislumbrando com tanta emoção assim. Isso também não quer dizer que ele não goste dela ou vice-versa. Mas ele apenas no momento do primeiro beijo, ele não está aflorando uma emoção tão grande assim. Então o que acontece? Na hora desse primeiro beijo, o registro na mulher é o registro emocional. Vão passar 10, 20, 30 anos, ela vai lembrar desse primeiro beijo. Mas no rapaz ficou um registro cronológico. Ele não lembra. E por isso ele acaba esquecendo. Porque ficou registrado no cronológico. Volto a dizer, isso não quer dizer que ele não goste dela ou vice-versa. Às vezes acontece o contrário. Às vezes também é o rapaz que está apaixonado, que está aquela coisa, e ele lembra. Quanto a ela, de repente ela não estava nem aí, ela estava preocupada com outra coisa, né? E aí ela não lembra. Também pode acontecer, tá? Isso aqui não é um exemplo somente o homem esquece e a mulher lembra sempre. Não, pode acontecer o contrário também. Assim como ocorre com várias situações no nosso dia a dia, tá? Então, lembra que se você está com seu marido e ele está contigo e ele não lembra, ou a sua esposa não lembra a data, isso não quer dizer que ele não gosta de você ou ela não gosta de você porque não se lembra. Muito pelo contrário. Quer dizer que naquele primeiro momento, de repente ele ainda não estava com o emocional tão aflorado. E se hoje está casado aí com você, ó, é porque você conseguiu conquistá-lo ou você conseguiu conquistá-la, fazendo com que assim vários eventos e várias situações fiquem registradas no emocional. Talvez uma viagem de férias, ou talvez um passeio, ou talvez uma lua de mel, esteja registrado na memória de ambos. Porque foi um evento emocional para os dois. Explicado isso aí, espero que você tenha entendido. Comenta aí, o seu marido, ele lembra das datas comemorativas? A sua esposa lembra das datas comemorativas? Coloca aí, quais são as datas que ele lembra e quais são as datas que ela não lembra? Coloca aí nos comentários. Eu vou dar o joinha em todos os comentários que você colocar, tá bom? E eu ainda vou responder até mesmo a alguns deles. Combinado, então? É isso o vídeo de hoje, tá bom? Dá o joinha, dá o like, se inscreve no canal. Amanhã tem mais. Eu sou o Sérgio W. Soares. Tchau, tchau!